Nós vamos ler alguns versículos. Inicialmente eu vou ler o versículo 68 de João capítulo 6. Depois nós vamos voltar, ler mais alguns, para entendermos o contexto dessa declaração de Pedro. Então, João capítulo 6, versículo 68, por enquanto, e retornaremos à página anterior para ver o que estava acontecendo. Mas Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, fala o nosso coração, fala a nossa vida, fala a nossa alma, Pai. Nós queremos entender, Senhor, exatamente o que o Senhor quer passar para nós. Não nos deixe superficiais, mas aprofunda, Senhor, através do Teu entendimento, da Tua palavra, do Teu poder, aprofunda na nossa vida um conhecimento que nós precisamos ter. Nós possamos ir até o fundo, Senhor, mergulhar e compreender como podemos fazer para Te agradar, como podemos fazer para sermos vitoriosos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo 6, ele é muito grande. Você vê, eu estou no versículo 68, e são 71 versículos, e está acontecendo algo interessante que às vezes passa despercebido. Eu já vi muitas pessoas falarem, eu também já falei, né? Por ouvir falar, a gente vai repetindo. Porque, um dado momento, os discípulos dizem assim: duras são essas palavras. E a gente pensa que Jesus estava esculachando eles. Ao contrário, Jesus estava trazendo para perto. E eles acharam que as palavras eram duras, não por serem ditas com dureza, mas eles acharam que as palavras eram duras, porque eles não estavam conseguindo ver, e até numa prepotência deles, achando que Jesus estava sendo prepotente. Quer ver? Nós voltamos aqui no versículo 41. Então os judeus começaram a se queixar dele, porque dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. E comentavam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como pode então ele dizer: eu desci do céu? Por essa razão Jesus respondeu-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Em outras versões: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso é profundo, irmãos. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. O que Jesus está dizendo aqui é que ninguém, sem ser através do Espírito Santo, hoje para nós, sem ser através do Pai, ele consegue chegar a Jesus. É uma petulância muito grande do ser humano dizer: eu vou encontrar Jesus, se não for através do Pai, se não for o Pai, se não for o Espírito Santo de Deus hoje para nós. E ele estava dizendo para os judeus, porque
os judeus achavam que só Deus, não tinha outro. E é uma afronta ele dizer: eu desci do céu. Já ouvi esse moço ali, ele estava ali jogando peão lá, correndo com os outros meninos, filho do senhor José, filho da dona Maria, assim que eles estão dizendo. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Agora piorou um pouco, porque eles estão ouvindo essa palavra e dizem assim: o camarada agora está dizendo que só ele viu Deus. Moisés quis ver Deus, aqui não está escrito, mas está dentro do contexto, ele não conseguiu ver, e esse camarada chega aqui agora e diz que viu Deus, desceu do céu. Eu queria que os irmãos imaginassem se nós estivéssemos hoje esperando por Jesus e chegasse uma pessoa dizendo: sou eu sou o Messias, sou eu mesmo, eu desci do céu. E vocês olham e dizem assim: mas essa pessoa que está falando não é aquela que... Eles estavam até aqui frequentando o Kids um dia desse, ele era um garoto e agora ele aparece. Deve ter sido muito difícil para eles, mas Jesus tem a solução para essas dificuldades na nossa vida. Em verdade, versículo 47, vos asseguro: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Meu Deus, os discípulos agora devem estar querendo apedrejá-lo. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Porque eles valorizavam muito. Você vê o que eles vão falar? Eles valorizavam muito, o tempo todo eles falando: não, mas espera aí, Moisés deu o maná para o povo, e ele disse: não, quem deu o maná foi Deus. Moisés orou, mas Deus já sabia que precisava dar o maná. Ele não saiu de lá do Egito, o povo, e Deus disse: caramba, esqueci de dar o lanche deles. Ô Moisés, fala comigo aí para eu mandar um manázinho para eles. Claro que não foi assim. Tudo está programado, tudo foi projetado desde o início. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Agora eles vão ficar malucos. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros: como pode este homem dar-nos a comer a sua própria carne? Por acaso somos canibais? Não está escrito não, sou eu que estou falando. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, o Filho com F maiúsculo, está se falando de Jesus, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração. Quem poderá compreendê-la? Então, você está entendendo que ele está falando de dureza, não porque Jesus deu uma bronca. Jesus foi estúpido. Amém ou não amém? Mas é algo duro de conhecer, duro de entender. Porque aqui, Jesus está dizendo: você tem que sair do seu conhecimento, daquilo que você pode fazer de si próprio, tanto que ele diz: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Vocês não são autônomos, vocês não são capazes por si sós.
Quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa de suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? Olha, outra razão. Eles já estavam escandalizados. Palavras duras, assim, muito difícil de entender. Quantas vezes, irmãos, nós nos escandalizamos com coisas que acontecem entre nós? Escandalizamos quando uma pessoa ora e alguém recebe o Espírito Santo e nós não estamos preparados para entender isso. Oramos e ele recebe porque está pedindo e ele passa a ser governado, dirigido pelo Espírito Santo. Isso escandaliza muitas pessoas. Quando alguém é curado através de uma oração que nós fazemos, o povo de Deus faz, as pessoas custam entender, e há alguns que pregam que os milagres cessaram. Não, é muito difícil para muita gente acreditar o que acontece no meio do povo onde Deus está operando. Isso vos escandaliza? E versículo 62 ele diz: o que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender, subir para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existem algum de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. E continuou: é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo Pai. De novo, irmão. Isso é tão profundo, que muitas vezes, quando nós conversamos com as pessoas, você quer Jesus no seu coração, você quer aceitar aquelas pessoas que ainda não aceitaram. E as pessoas dizem: não, eu vou esperar mais um pouco. É sinal de que a pessoa não entendeu a parte espiritual desse convite. Muitas vezes, algumas respostas já me foram dadas por aí, dizendo: não, eu não estou precisando. Mas não é questão de precisar, é questão de ter que ser assim. Uma das minhas viagens, um dos lugares mais difíceis que eu encontrei para pregar o Evangelho foi no Japão. E nós estávamos numa igreja de niseis e sanseis, ou filhos e netos de japoneses, e me lembro que chegou um japonês nascido lá e era de lá, não falava português. Tinha alguém traduzindo para ele. E depois nós fomos orar. E esse japonês brasileiro, filho, o neto, disse assim: ele está dizendo que ele não tem razão para aceitar Jesus. Por quê? Ele tem dinheiro. Ele tem mais 3.000 deuses. Naquela época ele disse, eu não sei se já acrescentaram mais alguns. Ele disse 3.000 deuses, que ele pode falar com esses todos para resolver o problema. Ele está empregado, ele tem uma cultura muito grande, e ele não vê por que ele tem que aceitar Jesus, para Jesus salvar ele de quê? Se ele não está nem morrendo. O que Jesus está enfrentando aqui com os judeus é algo semelhante. Por que eu tenho que te receber se eu nem te vi de onde você está dizendo que desceu do céu? Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. O tal japonês, ele preferiu: eu achei muito bonito, está muito bonito, mas eu continuo na minha capacidade. Eu tenho capacidade, ele disse, Deus me deu inteligência. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Ele falou isso tudo em japonês para o outro traduziu para mim. Eu creio que ele falou, ele não ia mentir para mim. E ele continuou. Eu não sei se isso faz alguns anos, mas eu não sei se ele aceitou Jesus ou não, mas essa foi a palavra dele. Então Jesus interpelou assim: daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Então Jesus interpelou os 12,
vós também desejais ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Jesus estava, o que Pedro diz, é que o Pedro entendeu o contexto. Pedro era meio voado, ele fazia as coisas, daqui a pouco ele se arrependia, mas também fazia coisa boa. Manda eu ir contigo, Jesus, pode vir. Ele botou o pé na água e saiu, depois estava morrendo afogado, me salva. Ele era intrépido, mas ele tinha uma capacidade espiritual muito grande de entender, um discernimento dado por Deus. Foi Jesus que disse para ele: não foi nenhuma carne que te revelou, quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nenhuma carne, não foi nenhuma pessoa. E Pedro agora entendeu o contexto. O que Jesus está dizendo aqui é que nós, eles lá, e está trazendo para nós hoje, nós precisamos deixar de ser nós, sermos nós, para entendermos quem é aquele que nos oferece a vida eterna. Quanto mais carne nós tivermos no nosso entendimento, menos nós vamos entender de Jesus. Aí nós entendemos um monte de versículos na Bíblia, que ditos soltos, eles podem até levar por um outro caminho, mas, por exemplo, que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são. Então, dentro desse contexto que nós estamos entendendo, Jesus está dizendo: vocês precisam acreditar em mim. Numa outra ocasião, ele estava discutindo, os judeus, e falando, e ele disse assim: olha, e muitas vezes a gente entende esse versículo errado, entende que ele está falando: creiam em Deus e creiam também em mim. Não, disse, vocês creram em Deus, agora creiam em mim também. É isso que ele está dizendo: credes em Deus, vós credes. Ele está afirmando: vós credes, vocês já creram, então creiam também em mim. É fácil para vocês crerem em Deus, que não viram, nunca viram, e difícil para crerem em mim, que estão vendo? Dentro disso, a mensagem que Jesus quer passar para nós é: primeiro, precisamos definir o que queremos e o que estamos buscando. O que queremos, o que estamos buscando. Essa é uma mensagem esse é um tema que nós temos pregado bastante aqui na Shalom, porque está sendo proposto pelo mundo, e até por evangélicos, até por algumas igrejas, alguns pastores, e eu não entro aqui se está certo ou está errado, mas eu não concordo com algumas coisas, mas eu vou fazer aquilo que Deus tem falado para nós. Nós temos pregado que nós temos muita coisa a acrescentar para que o Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Nós temos muitas ajudas, nós temos muita contribuição, nós não temos nenhuma contribuição. Essa é a verdade. Nenhuma contribuição. É a graça, é a misericórdia, e é o que Deus quer através de nós. Não que nós sejamos superdotados com o poder de Deus, mas o que Ele quer de nós, irmãos, é que primeiro sejamos humildes para reconhecermos que nós precisamos daquilo que Ele está oferecendo. Em João capítulo 15 ele diz: sem mim nada sois, e nada podeis fazer, absolutamente. E é difícil para nós entendemos isso algumas vezes. Primeiro, por causa dos elogios que a gente recebe: fulano é muito bom, ele é muito inteligente, ele é capaz, ele faz tudo, e nós achamos que nós podemos fazer um evangelho para nós, e temos tentado criar um evangelho. Estamos vivendo tempos de escândalos, não estou falando de escândalos morais, não, escândalos, de coisas que estão sendo pregadas,
e que não fazem parte da Bíblia, ou não foi isso que Jesus disse. De vez em quando a gente vê uns debates meio loucos, eu falei, meu Deus do céu, eu não precisava nem escutar isso, que eu sei que está errado. E eu não sou um teólogo, eu sou um crente que fui criado na igreja, eu ouvi a palavra e leio a Bíblia, e ela não se contradiz. Se eu busco apenas resolver alguns problemas meus, Jesus é um desperdício na minha vida. Se eu busco Jesus apenas para me curar, eu posso ser curado de tudo, e quando eu morrer sem Jesus, eu vou para o inferno, ainda que eu não cometa nenhum pecado, nenhum problema, ainda que eu entregue tudo que eu tenho para ser dado aos pobres, está lá em Coríntios falando isso, ainda, se eu não tiver amor pelas vidas, e se eu não aceitar Jesus, se eu não deixar Jesus me dirigir, de nada eu valho. Eu dei um exemplo uma vez, para uma pessoa, estava conversando com uma pessoa, e falei sobre o passaporte. Vamos supor que você queira ir aos Estados Unidos, e você não tem o passaporte, não tem o visto americano, mas você tem 10 bilhões de dólares. E você chega lá e diz assim, eu tenho dinheiro aqui para comprar uma casa, para comprar um carro, para início você não vai sair daqui do Brasil sem o passaporte. Mas vamos supor que você saia escondido, sei lá, dê um jeito. Quando você chegar lá, ele não quer saber. Se bem que tem uma noticiazinha aí, que o Trump agora está oferecendo 5 milhões de... Mas não estraga a minha pregação, né? Então vamos para o Japão. Vamos para o Japão. Você pode ter o dinheiro que você quiser, se você não tiver o visto para entrar lá, você não vai entrar. Ou outro país que peça visto. Não é o que você tem intenção de fazer, você precisa da autorização. Você precisa que aquele lugar onde você vai entrar, te autorize a entrar ali. Então, se nós queremos morar com Jesus eternamente, nós temos de abrir mão de todas as coisas materiais e humanas e nos agarrar com as coisas espirituais. Daqui a pouco você vai participar da ceia. Imagine você comendo um pedacinho de pão e você diz, eu estou comendo a carne de Jesus. E ele disse, quem comer da minha carne, tem que comer da minha carne, senão não vai ter parte comigo. Eu sou o pão vivo, come de mim. E o cálice é o meu sangue, você está bebendo o meu sangue. Que coisa esdrúxula, que coisa esquisita. Mas se eu entendo isso pelo lado espiritual, eu volto lá na cruz e diz assim, qual é a senha? A senha é todos aqueles que aceitaram, eles têm que participar desse processo e fazer isto todas as vezes em memória de mim, lembrando que eu vou voltar e venho buscar a sua igreja. É algo espiritual, não é algo material, não é algo humano. Então, se você quer um Jesus para te ajudar, é um desperdício, até porque tem muita gente que não tem Jesus e tem ajudas. Tem muita gente que não tem Jesus, não conhece Jesus, não aceita Jesus e resolve todos os seus problemas, ou comprando alguém, ou comprando remédios, usando dinheiro, usando a sua influência. Ele tem ajudas. É muito pouco. Segunda coisa, nós precisamos conhecer quem é Jesus realmente. Olha o debate aqui, eles não conheciam, mas eles deveriam conhecer, porque desde a antiguidade os profetas falaram quem era, como viria, os profetas disseram, e eles liam, eles sabiam, mas eles esperavam um outro tipo de Jesus, um Jesus que viesse resolver para eles as coisas materiais. Eles estavam esperando um Jesus, talvez político, que resolvesse problemas de perseguição. É muito pouco, irmãos, é muito pouco. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós?
Enquanto nós não reconhecermos isso, nós não saímos do lugar. Jesus é um facilitador? Muitas vezes tem sido um facilitador. Jesus tem sido um agente da prosperidade? Há muitas pessoas pregando isso, queridos. Um dia desse, de vez em quando a gente lembra, alguém vem falar alguma coisa e a gente comenta: puxa vida, a gente aqui não é contra, nem a favor, muito antes, pelo contrário. Mas nós não temos o hábito de ficarmos 7 semanas da campanha da prosperidade. Eu não estou contra. Já tivemos isso aqui no início da igreja, inclusive, fizemos mais algumas vezes. Mas Deus tem nos levado dizendo assim, que faz o que eu estou mandando, obedece a palavra. Está lá em Deuteronômio. Capítulo 28, está lá. Se atentamente ouvires a voz de Deus e guardares os seus mandamentos, obedeceres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito serás a tua amassadeira, bendito serão os teus animais, e benditos mesmo. Pedro diz: só tu tens as palavras de vida eterna. Ele não diz assim, só tu está nos garantindo a vida eterna. É um pouco diferente. O que ele está dizendo é o seguinte: o que o Senhor está nos ensinando são coisas que não perecerão, são palavras de vida eterna. É como se eu estivesse ouvindo ele dizer assim: Jesus, essas palavras, embora eu não tenha ido para o céu, mas são essas palavras que vão vigorar, que vão imperar lá no céu. São palavras de vida eterna. E o que são palavras de vida eterna? A primeira coisa, são palavras que vencem o inimigo. Porque para eu ter vida eterna, eu passei por todos os crivos de propostas, de perseguições do inimigo, e aceitei, confiei em Jesus. Palavras de vida eterna são palavras que nos dão a certeza de que nós não morreremos. Porque essa morte que nós experimentamos aqui na terra, para Jesus é sono, ele está dormindo. Porque todos, absolutamente todos, com Jesus ou sem Jesus, todos ressuscitarão. Uns, diz a palavra de Deus, para a vida eterna, e outros para a morte eterna. E morte eterna não é que ele morreu e nunca mais ele vai levantar. Morte eterna é que ele vai ressuscitar desta morte natural, 80, 90, 70 anos, 95, ele vai ressuscitar e continuará vivo eternamente debaixo da morte, das coisas ruins, atormentado o tempo todo. E Pedro entendeu isso: só tu tens palavras de vida eterna. Que embora seja para algumas coisas aqui, mas elas são principalmente para lá. Sim, nós temos direito, poxa vida, quando nós aceitamos Jesus e vivemos com Ele, nós sabemos que as aflições não nos deixarão, elas virão. O próprio Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós teremos condição de passar essa maré, enfrentar coisas que talvez nós nunca tivéssemos pensado em enfrentar. Recentemente tivemos aqui, domingo passado, o testemunho da nossa irmã, né, que está com um filho, 2 meses e meio, estava em São Paulo, morando dentro do hospital com a criança, a outra filha aqui, o marido aqui, as coisas aqui, ela lá, porque ela foi para fazer uma consulta médica. Eu disse: nem volta, sai daqui, já entra na emergência. E ela disse: eu consegui passar. Tinha momentos que eu achava que eu não ia passar, mas eu tinha palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna são palavras que o inimigo não rouba da gente, irmãos. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos viver isso. Pode ser que eu esteja falando e a igreja diz: pastor, vira a página. Isso todos nós sabemos, mas na prática nem sempre sabemos. Não aguentamos. Palavras que ensinam a sair do laço do passarinheiro, do laço do inimigo. Palavras de vida eterna. E quando Pedro diz: para quem iremos, ele está querendo dizer a quem
nós confiaremos a nossa vida? Comece a pensar, a quem você tem entregado a sua vida? A quem você tem deixado que sua vida, quem tem te afiado, quem tem te ensinado? Quem tem colocado na sua vida palavras? Que palavras são essas? São palavras de vida eterna? Ou são palavras de morte? São palavras de desespero? São palavras de falta de fé? Quem tem ministrado na sua vida? Pedro está perguntando, para quem iremos? Eu não consigo ver. O que Pedro está dizendo é o seguinte, se não for através do Senhor, nós não temos para onde ir. Que revelação, irmãos. Palavras com início e fim, palavras que nos fazem conhecer desde já onde estaremos e onde passaremos a nossa eternidade. Queridos, nós precisamos bater muito nessa tecla, porque é muito difícil nos lembrarmos durante a semana, com os nossos afazeres. Nós temos que nos lembrar o tempo todo, e é difícil nós lembrarmos que passaremos uma eternidade com Deus, estaremos numa nova cidade com Ele. A gente talvez só vá lembrar disso quando chega um perigo e o médico disse assim, eu tenho que ver o que dá para fazer, porque está numa situação, e a gente junta os cacos e começa a orar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu falei aqui uma vez, uma viagem que eu fiz, o avião passava assim, por cima do Polo Norte, assim, passava assim. Quando o comandante falou, olhei assim e falei, meu Deus do céu. Se cair aqui, ainda que o avião plane assim, pare, abra a porta para descer, não tem como você sobreviver. Naquele momento me deu um desespero. Eu comecei a orar, Senhor, perdoa por isso, perdoa por aquilo. Senhor, eu nunca orei tanto na minha vida. Ainda mais que estava próximo, eu vou fazer aniversário daqui a pouco, Senhor, não faz isso não. Já pensou a minha família chorando lá, a morte? Não, me deu uma tristeza, uma angústia. De repente, o Senhor disse assim para mim, calma, você poderia morrer, não é aqui nessa dificuldade, você poderia morrer lá antes de entrar no avião, você vai botar o pé lá, tem um infarto, cai e morre. Aí eu falei, é verdade, o Senhor tem o controle de tudo. Palavras que nos dá sabedoria. O que Pedro estava dizendo, com certeza, quantas coisas maravilhosas, são palavras de vida eterna, são palavras que o vento não leva, são palavras duradouras que ficam dentro do nosso coração. Essa é a palavra da verdade, palavras que nos preparam e nos limpam de toda a impureza. O salmista disse, e enviou-lhes a palavra, e eles foram curados, através da palavra. Que palavras são essas? Palavras de vida eterna. Palavras que nos justificam e nos capacitam a sermos filhos de Deus. Na palavra que tem poder e autoridade. Você já parou para pensar? Já parou para pensar? Quando tudo começou, Deus falando, haja luz, água, faça isso, terra, faça aquilo. Alguém um dia estava perguntando, mas eu estou aqui encrencado para saber, porque lá em Apocalipse diz que Jesus vai amarrar Satanás por 1000 anos. Eles começaram a dizer, e eu ouvindo o debate com os pastores, como é que será? Tem que ser algo, não, porque o endemoniado gadareno, ele era preso com correntes, às vezes ele rebentava, não, mas é uma corrente, quando Deus meter de uma corrente, vai amarrar, ele não vai soltar daquela corrente, isso falando, e aí viram e disse assim, não queridos, ele vai ser amarrado por 1000 anos através da palavra, amém ou não? Amém. Quantos sabiam disso?
Então, aprenda isso. E ele vai na Bíblia e mostra, através da palavra. E nós temos, às vezes, Deus nos deixa ver algumas vezes, alguns petiscos disso aqui, algumas provinhas, quando nós estamos orando e de repente o demônio se manifesta numa pessoa, e na palavra de Deus soltada por nós, a pessoa, mãos para trás, ele mão para trás na hora, caia de joelho, ele cai de joelho, está amarrado agora, e ele fica amarrado. A palavra nossa, no nome de Jesus, tem amarrado quando é necessário, e a palavra de Deus, ele vai amarrar Satanás por 1000 anos. Que palavra é essa? Palavra de vida eterna. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é: Senhor, para quem iremos, se nada é garantido para nós, através deles, mas com o Senhor nós temos a garantia da vitória. Pode acontecer tudo, o mundo pode mudar, tudo pode sair do lugar, mas ele continuará sendo eterno, e a palavra dele é duradoura. Se você está buscando algo passageiro, algo que seja fácil de entender, não busque Jesus. Fácil de entender, não. Mas como é que eu vou entender se é difícil? Ele vai te dizer. Ele vai te explicar. Tanto que Pedro era indouto, era uma pessoa que não tinha cultura, a Bíblia mostra isso, e ele sacou na hora: opa, para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Eu creio que nessa noite o Senhor vai soltar algumas palavras aqui de vida eterna, que estão precisando ser soltadas na sua vida, meu amado e minha amada. Nós gostamos do culto da noite, nós temos um pouco mais de tempo, nós gostamos de orar e ministrar pelas vidas, e você pode fazer como alguns discípulos: nossa, palavra dura, não dá para entender isso, não, como vai resolver isso na minha vida? Não, e sair. E você pode fazer como os 12, através de Pedro, diz: não, nós não vamos sair daqui, porque só tu tens palavra de vida eterna. Nós temos evitado, ou temos nos acovardado diante da palavra de Deus, que ela é rica e poderosa. Nós precisamos soltar essa palavra com autoridade. E eu queria fazer algo diferente aqui hoje. Eu queria convidar os nossos irmãos, que nós ficássemos de pé, e eu vou pedir que aquelas pessoas, eu vou dar um tempo para você vai orar agora, vai falar com Deus, e Deus vai te mostrar algumas pessoas para você orar. Orar o quê? Deus vai falar contigo, irmãos. E eu quero que você experimente o poder de Deus na palavra que você vai soltar. Seja o que você vai falar para alguém, você vai falar palavras de vida eterna, as palavras que Jesus está te dando. E eu tenho certeza que, primeiro, vai valer a palavra que você vai enviar, e segundo, você vai ser restaurado também pela palavra que você está enviando. Muitas vezes eu já orei por pessoas que foram curadas, e eu fui curado junto com essa pessoa que foi curada por alguma coisa. O curado não necessariamente de enfermidade física, mas curado na parte financeira, na parte espiritual, alguma coisa. Eu creio que isso acontece, porque é inevitável que a água que atravessa você para soltar, que é a palavra, a água da vida, ela não possa mexer com a tua vida, ele só vai atingir o outro, ela tem que transformar você. Vamos ficar de pé, vamos fazer isso? Eu não queria que você ficasse envergonhado, não. Eu queria que você acreditasse em tudo aquilo que Jesus falou aqui. Se você não acreditar em mim, eu não vou ficar triste, mas eu vou ficar decepcionado se você não acreditar naquilo que Jesus falou aqui. E está na hora de você provar isso. Amém? Eu vou te deixar alguns segundos, eu queria que você orasse.
Você pode orar com o olho aberto agora, dando uma panorama na igreja assim, olhando. Quem está aqui na frente quiser dar uma olhada para trás, o Senhor vai te direcionar e nós vamos orar por essas pessoas. Você vai ver, você vai chegar e vai falar alguma coisa que Deus vai mandar você falar.